Graça e paz de Jesus. Bom dia a todos, meus irmãos. Estamos aqui para finalizar o nosso conteúdo deste livro, Coronavírus e Cristo, que nós temos estudado ao longo das últimas semanas. E hoje nós vamos falar sobre as duas últimas respostas propostas pelo pastor John Piper para tentar nos explicar o que Deus tem feito através do coronavírus, por que do coronavírus e quais os propósitos de Deus em atingir o seu objetivo. Talvez você tenha entrado nessa jornada conosco com muitas dúvidas ou com aquele pensamento que ocupou a mente de todos nós por algum momento da vida, de que a doença, seja ela qual for, é uma ação do diabo contra o crente, é uma ação do inimigo para tentar o poder de Deus. E muitas vezes a gente entra com esse pensamento tentando usar armas que nós não dispomos. Muitas vezes a gente utiliza de frases feitas, de repreensões, de palavras de ordem, mas nesta jornada nós conseguimos compreender que se trata de fato do poder de Deus sendo manifesto, da vontade de Deus sendo executada sobre a terra, sobre a criação de Deus, com o fim especial de que o nome de Deus seja glorificado, de que haja glória ao nome do Senhor. Há caminhos do Senhor que nós não compreendemos, nós entendemos que os pensamentos do Senhor são muito mais altos que o nosso, e nós seguimos com fé. Nós seguimos na confiança de que Deus sabe o que é melhor, Ele tem o que é melhor para nós. E hoje, irmãos, nós vamos pensar nas duas últimas respostas que o pastor John tem a tratar sobre o seu livro. Já adianto aos irmãos, repito aos irmãos, nós falamos isso ao longo da semana. Na próxima semana, no próximo domingo, nós teremos uma aula muito especial, uma aula bônus. E nesta aula nós iremos responder algumas perguntas que eventualmente tenha surgido na mente dos irmãos ao longo desses estudos. É natural que tenha surgido esse tipo de questionamento. Então, se você tem alguma dúvida, encaminhe para nós via WhatsApp, ou para mim, ou para o pastor Gustavo, porque na próxima aula nós teremos aqui uma aula apenas e exclusivamente de perguntas e respostas. Essa aula será feita por mim, pelo pastor Gustavo, e nós teremos como convidado o pastor Flávio Ramos, da Igreja Batista Itaipu. Então será uma aula muito especial, uma aula muito bacana, e você não pode perder. Mas é fundamental que você participe dessa aula. E a sua participação será dessa forma, encaminhando a nós as perguntas para que nós possamos respondê-las e gravar esta aula que será apresentada no próximo domingo. Tá certo, meus irmãos? Então nós estamos aqui agora partindo para a última aula do livro. Esta é a capa do livro, você já conhece. Você já tem... Você não tem esse livro na sua mão, em sua casa, você recebeu o PDF dele. Esse PDF você pode utilizar e pode compartilhar também, é autorizado pelo autor, então não tem nenhum tipo de crime, nenhum tipo de pecado de você compartilhar isso. Mais uma vez sobre o autor, se você perdeu as aulas anteriores e quiser obter informações acerca do autor, pode pausar o vídeo, ver alguns dos livros que ele escreveu ali, temos dezenas de outros livros, tá? Nós estamos aqui na parte 2 do livro, que é onde o Piper se dispõe a responder, ou tentar responder, o que Deus está fazendo através do coronavírus. Então, na primeira parte, foi uma parte pequena, de 3 capítulos, onde ele mencionou a soberania, a grandeza e a vontade de Deus. Onde ele nos ensinou que o coronavírus não veio do diabo, não veio por vontade soberana do diabo, mas veio por vontade de Deus, vontade soberana de Deus. Foi Deus que o mandou à terra, é Deus que está agindo nisso, com o fim específico de que o seu nome seja glorificado de alguma maneira. Então, a segunda parte ele tem demonstrado a nós o que Deus tem feito através do coronavírus. E nós tivemos algumas respostas, nós tivemos até agora 4 respostas acerca daquilo que Deus tem feito através do coronavírus. E hoje nós teremos a 5ª e a 6ª resposta, serão as últimas respostas deste livro. Então, o que Deus está fazendo através do coronavírus? O capítulo 10 é o capítulo que nós vamos estudar hoje, ele vai dizer para nós que Deus tem possibilitado a igreja, ou Deus está criando boas obras em meio ao perigo. Deus, na sua grandiosidade, na sua soberania, está criando boas obras através de tudo isso que tem acontecido. Antes de nós entrarmos nesse capítulo, nós vamos observar, e você pode observar, a quantidade de pessoas que se propuseram a fazer o bem ao longo desse tempo. E não estamos falando aqui de pessoas que têm o seu dever legal de fazer. Quem são as pessoas que têm o seu dever legal de fazer? São médicos, são enfermeiros, são auxiliares de enfermagem, são pessoas que trabalham no hospital, são bombeiros, são policiais,
são servidores do judiciário, não estamos falando dessas pessoas que têm o dever legal de continuar a sua atividade laboral, independente de qual seja o caos que esteja ao redor. Nós estamos falando de pessoas que, embora tenham a sua atividade laboral, a sua atividade profissional, e a exerçam com diligência, com cuidado, nós estamos falando aqui de pessoas que optaram, não tinham a obrigação nem o dever legal ou moral de fazê-lo, mas optaram por produzir boas obras. E isso basta você olhar para o lado. Você vai ver o teu vizinho que talvez esteja fazendo, o vizinho da frente e de trás, as pessoas que você menos esperava têm produzido boas obras. E nós vamos ver que esta é uma condição, que condições de graves contextos de sofrimento social são terrenos férteis para a produção de boas obras. Mas como Deus tem feito isso? Nós vamos observar como Deus tem movido isso ao longo da história. E a resposta que ele vai nos trazer aqui, a quinta resposta, é: o coronavírus é a convocação de Deus ao seu povo para superar a autocomiseração e o medo e com alegria corajosa fazer as boas obras do amor que glorificam a Deus. Então nessa afirmação nós temos visto esse despertar de Deus para as boas obras através dos seus filhos, ou um despertar da igreja, ou dos filhos de Deus, os membros dessa igreja, não especificamente a pessoa jurídica igreja, mas as pessoas que a compõem para se levantar com alegria corajosa. Observa a expressão que ele fala, alegria corajosa, não é uma alegria confortável, uma alegria que é exercida em lugares de conforto, uma alegria que a gente faz da sala da casa, uma alegria de um parque de diversões. É uma alegria corajosa, uma alegria que sabe que está diante do perigo, está diante do medo e, quem sabe, até diante da morte. Para fazer boas obras do amor que glorificam a Deus. A gente vai ver daqui a pouco que nem sempre as boas obras que são realizadas trazem glória ao nome do Senhor, mas em especial as boas obras que o Senhor tem produzido no coração daqueles que o servem vão trazer glória ao nome do Senhor e não ao nome daquele que a realiza. Então, nós temos aí o primeiro subtópico que o Piper nos traz, que é brilho na escuridão do perigo. E o primeiro versículo de referência é Mateus 5,16. Olha o que ele diz: da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos vejam e louvem seu Pai que está nos céus. Isso nós já dissemos na igreja inúmeras vezes, o pastor Gustavo já pregou acerca disso, que as boas obras que o cristão produz, que o cristão realiza, ele deve servir para glorificar o nome de Deus e não para o nome da pessoa que faz. Jesus vai dizer em algum momento que aquele que faz essas boas obras na expectativa de receber um agradecimento ou qualquer tipo de vantagem, ele já recebeu aqui a sua recompensa. Então nós estamos vendo que as boas obras devem ser feitas mesmo em meio ao sofrimento. Não apenas em locais e momentos confortáveis, mas em meio ao sofrimento é onde as boas obras se mostram mais necessárias, mais exigidas e mais importantes para manter pessoas, muitas vezes inclusive, vivas. Muitos não cristãos realizam boas obras. Isso nós vamos ver inúmeras entidades não cristãs, muitas delas até não religiosas, praticando e produzindo boas obras. A diferença é que essas raramente trazem glória ao nome de Deus. Raramente pessoas vão olhar para essas entidades e glorificar o nome do Senhor porque elas estão realizando boas obras. A glória que virá ao nome do Senhor virá apenas quando a igreja do Senhor, em nome dele, realiza essas boas obras. E ações de amor em meio ao perigo são sustentados pela esperança em Deus. Então uma verdade que nós temos é que não é apenas uma motivação corajosa que faz com que as pessoas realizem boas obras, mas sim uma esperança que vem de Deus. Essa é a esperança que vem do Senhor Deus, essa intrepidez que vem do Senhor, que move aqueles que são filhos de Deus a praticarem boas obras em meio ao perigo. Olha lá o texto de Lucas 14, 13 e 14, nos diz que, em vez disso, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Assim, na ressurreição dos justos, você será recompensado por ter convidado aqueles que não podiam lhe retribuir. Aqui nós temos uma informação muito, muito interessante. Jesus vem de um discurso onde ele está dizendo para pessoas que têm o hábito de relacionar-se apenas com aquelas pessoas que têm algo a lhe oferecer. Isso é muito comum. Raramente você vai chamar alguém para jantar na sua casa que não tem a possibilidade ou que não tem nada a lhe oferecer. Quando as pessoas fazem isso, buscam relacionamentos que vão trazer para si
algum tipo de vantagem ou financeira, ou uma oportunidade de negócio, ou um prestígio, ou uma relação social, ou uma realização social, ou um tipo de inclusão em algum grupo específico que, se não fosse dessa forma, não seria possível. Então, o que Jesus está dizendo assim, ao invés disso, ao invés de buscar relacionar-se ou abençoar pessoas que podem lhe trazer algo, busquem quem? Convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Assim, na ressurreição dos justos, você será recompensado por ter convidado aqueles que não podiam lhe retribuir. Mas esse texto mostra mais. Esse texto mostra que a esperança em Deus está além da morte. Que a esperança de Deus que está além da morte sustenta e fortalece, tem um erro ali que agora eu vi, fortalece boas obras que não têm recompensa nessa vida. Ou seja, a esperança que nos move a realizar as boas obras, ela vem de uma expectativa de recompensa que virá numa vida eterna, numa vida que é além dessa. Enquanto aqueles não cristãos que fazem as boas obras, o fazem simplesmente com a ética humana, que impede que uma pessoa veja a outra passando por necessidade sem que faça nada. Mas, além de não glorificar a Deus que está no céu, ele também impede, ele também não tem a expectativa de uma recompensa futura. Então o texto está nos dizendo isso. E a mesma coisa, o texto nos diz que o mesmo vale para as boas obras que nos colocam em perigo diante da morte. As boas obras que nos colocam em perigo diante da morte, como nós veremos alguns grandes homens do passado, elas são simplesmente um ato de obediência e fé e um ato de esperança da glória futura. De que o Senhor estará a recompensar todos os seus filhos que aqui nesta terra realizaram boas obras, inclusive em meio ao perigo. Vejamos agora alguns ensinos de Pedro, algumas compreensões de Pedro acerca dos ensinos de Cristo com relação às boas obras. Pedro compreendeu o ensino específico, explícito de Jesus Cristo acerca da responsabilidade do homem na condução de boas obras e na realização de boas obras. Veja o texto de 1 de Pedro 2,12. Ele diz: procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Observe que Pedro está falando aqui que as pessoas darão glória ao nome de Deus pelas boas obras que nós fizermos aqui nesta terra. Então a gente já tem, com base, inclusive alguns textos que nós lemos anteriormente, a informação e a verdade de que as boas obras que nós praticamos aqui não devem servir para a nossa glorificação pessoal. Tem que objetivar o outro, a necessidade do próximo, para que o nome de Cristo seja glorificado, e não para que o nome próprio daquele que conduz, aquele que realiza as boas obras, seja colocado em destaque. Igualmente, Pedro faz o mesmo ponto sobre as obras em meio ao perigo. Portanto, 1 de Pedro 4,19, portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem a sua vida àquele que os criou, pois ele é fiel. A vida do cristão deve ser vivida. Nós vivemos num período de exceção. A realidade é que nós que vivemos hoje no século XXI, nós vivemos um período de exceção, um período de muita paz. Esse período de muita paz não é realidade para diversos irmãos nossos que hoje militam a fé cristã em países comunistas, países que vivem debaixo de um regime totalitário, que muitos de nós ainda insistem em defender, insistem em dizer que é um regime que vê o pobre, que vê o oprimido, numa absurda cegueira política e bíblica. O que nós temos de fato é que regimes comunistas totalitários são regimes que oprimem, que destroem a religião cristã, que têm o cristianismo como inimigo direto e que oprimem os pobres, que tornam os pobres ainda mais miseráveis. Então nós temos pessoas que estão servindo nesses locais hoje que têm a sua vida todos os dias colocado diante da morte, mas que não perecem por conta disso. Mas não é apenas o sofrimento físico, o sofrimento de violência, de prisão, de cerceamento de liberdade, mas existe aquela condição de perigo. E nós temos muitos irmãos que estão servindo em zonas que são povoadas de doenças. Nós temos irmãos que estão lá no norte do Brasil, irmãos que estão vivendo em meio a surtos de doenças. Nós estamos passando pelo coronavírus agora no Brasil, mas nós temos pessoas que estão vivendo a malária todos os dias da sua vida.
Nós temos irmãos que estão vivendo na África, que estão vivendo por aquelas doenças, doenças de clima tropical, que tendem a matar centenas de pessoas pelo simples fato de não ter o saneamento básico. Então nós temos uma condição de exposição de cristãos todos os dias à morte, seja pela violência, seja pela doença, mas que militam a fé cristã e que não se opõem a isso com medo da morte. E Pedro está dizendo isso. Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem a sua vida àquele que os criou, pois ele é fiel. Ou seja, a possibilidade de sofrer não deve nos impedir de fazer as boas obras. Nós, cristãos, não devemos medir as boas obras pela nossa possibilidade ou não de sofrer ou de ter algum tipo de revés na vida. As boas obras são imperativos, em especial em momentos de crise. Cristo morreu para criar boas obras em meio ao perigo. Então nós temos aqui uma realidade de que não é aquela realidade do lugar de falar. Sabe, lugar de fala. Hoje se discute muito, em especial na política, acerca do lugar de fala, o local de fala. Isso quer dizer assim, o que as pessoas dizem quando falam acerca do local da fala? Que apenas as pessoas que passaram por algum problema têm a autoridade moral para falar sobre aquele problema. Vamos supor, uma pessoa que nunca teve um problema de vício em droga, nunca teve uma dependência química. De acordo com esse pensamento político, ideológico, apenas pessoas que já sofreram problemas com drogas teriam a possibilidade ou autoridade para falar sobre isso. O que Pedro está mostrando aqui para nós é que Jesus, além de ter a capacidade, além de ter a responsabilidade messiânica de nos falar acerca disso, Jesus conquistou o lugar de fala. Porque Jesus Cristo morreu e viveu e morreu em meio ao sofrimento, produzindo boas obras. Ou seja, Jesus não é aquela pessoa que está sentada atrás do seu gabinete e ali ele dá ordens para que outras pessoas cumpram. Jesus é a pessoa que viveu em meio ao perigo. Jesus se submeteu a doenças contagiosas quando ele curou pessoas que viviam de doenças contagiosas. Jesus sofreu e Jesus morreu para que todos nós pudéssemos apontar para o lugar de fala de Cristo e dizer: eu não vivi, mas Cristo viveu. Eu não sofri, mas Cristo viveu. Ele, através do seu Espírito Santo, é aquele que nos representa, é o nosso advogado. Ou seja, ele representa tudo aquilo que eu poderia ter vivido e não vivi. Ele é tudo aquilo que eu não sou. Cristo é. Então, Pedro está ensinando aqui para nós que Cristo viveu tudo isso. Que Cristo morreu, viveu em meio ao perigo e morreu para praticar as boas obras. Olha o que ele diz. 1 Pedro 2,24. Ele mesmo carregou os nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Por causa de Cristo, cristãos como eu e você matam o pecado todos os dias, ou deveriam matar o pecado todos os dias e dedicar-se às boas obras de justiça. E Paulo vai reiterar o dever das boas obras e esclarece que deve alcançar também aqueles que não são cristãos. Então, se você quiser abrir sua Bíblia, vou te dar o tempinho. Tito 2,14. É um texto que nós já lemos, que nós já pregamos na igreja, mas vamos ver. Tito 2,14 e Gálatas 6,10. Pois bem, no texto de Tito, Paulo diz assim: ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós, seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Paulo está dizendo que nós não fomos salvos à toa e nem fomos salvos para vivermos uma vida de conforto e de segurança, aguardando o dia em que Jesus irá nos buscar. Paulo está dizendo que a nossa morte se deu, que a morte de Cristo se deu para que nós, uma vez justificados por Ele e salvos por Ele, vivêssemos inteiramente dedicado às boas obras, para realizar as boas obras. E Paulo reitera esse pensamento que essas boas obras não são exclusivamente em função dos irmãos da fé, mas também e primordialmente para esses. Olha o que ele diz lá em Gálatas 6,10. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente à família da fé. Pois bem, o Paulo, ele não está dizendo que nós devemos abençoar exclusivamente os cristãos. Ele está dizendo que, quando possível, nós devemos fazer a todos. A nossa bondade e generosidade, as nossas boas obras devem alcançar
a todos, independente da fé que confessa, independente do Deus a quem serve, independente da sua ideologia política ou de vida. As nossas boas obras devem alcançar a todos. Mas, porém, contudo, entretanto, primeiramente aos domésticos da fé. Paulo está dizendo que você não deve deixar um filho de Deus, um salvo pelo sangue de Jesus, alguém por quem Jesus Cristo morreu e ressuscitou e salvou, mendigar o pão para que outra pessoa que não sirva ao Senhor possa ser saciado. O que Paulo está dizendo que, se possível, atenda a todos. Mas nós vivemos numa realidade de escassez. Em alguns momentos, decisões precisam ser tomadas. E essas decisões devem ser tomadas com princípios de fé. Com princípios de fé. Essas decisões não podem ser tomadas simplesmente pelo nosso coração, que o salmista já disse lá atrás que é excessivamente corrupto. Mas ele está dizendo que no momento de escassez, entre você escolher a quem você irá lamentar, primeiramente os domésticos da fé. É uma decisão dolorosa, é uma decisão sofrida, mas é o que Paulo está nos ensinando, é o que a Escritura nos diz, e é por ela que nós caminhamos. E ele segue dizendo que Cristo é glorificado através da bondade arriscada. Olha só, muitas vezes o que nos motiva a produzir boas obras é a recompensa imediata que nós vamos receber quando a praticamos. Quando você dá comida ao necessitado, essa pessoa não tem com o que te retribuir, mas o que ele vai te fazer vai te apresentar um muito obrigado. Muitas vezes esse muito obrigado vai fazer com que você se sinta satisfeito na sua alma. Contudo, a sua satisfação não deveria vir deste muito obrigado, e deveria vir da glória que essa pessoa deveria dar ao nome de Deus. E Paulo está dizendo que Deus é muito mais glorificado quando essa bondade é arriscada, é quando ele ocorre no meio do perigo. Vamos ver aqui o que Paulo vai discorrer, o que o Piper vai discorrer. Ele vai dizer que o objetivo final de Deus para o seu povo é que glorifiquemos a sua grandeza. Lembrando que a finalidade principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Primeira pergunta da Confissão de Fé de Westminster. A finalidade do homem é essa, glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Então Paulo está dizendo para nós, Paulo vai dizer para nós aqui, que o objetivo maior em todas as coisas será sempre a glória de Deus. Isso vale a pena lembrar, que você e eu não viemos neste mundo para sermos felizes, para ter uma casa boa, para ter um carro bom, ter uma profissão, ter um reconhecimento social. Nenhum de nós veio a este mundo para ser feliz. Nós viemos para glorificar a Deus. Inclusive a nossa alegria e felicidade devem glorificar o nome de Deus. As pessoas devem olhar para nós e encontrar em nós motivos de glorificação do nome do Senhor. A nossa família deve glorificar a Deus. O nosso patrimônio deve ser motivo da glória do Senhor. E Paulo vai deixar bem claro para nós. Olha só. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Paulo está resumindo em questões básicas da vida. Em questões que nós realizamos todos os dias e que por vez ou outra a gente esquece de trazer glória ao nome do Senhor. Ele está dizendo que se você comer ou beber, que é algo mais trivial do que comer ou beber, para nós é. Para muitas pessoas é uma solenidade. Para muitas pessoas é um momento especial da vida poder comer ou beber. Mas para nós isso é trivial. E muitas vezes nós deixamos de glorificar a Deus por isso. E Paulo está dizendo que não somente isso, mas qualquer outra coisa que você vier a fazer, glorifique ao Senhor por isso. Depois ele vai dizer lá em Filipenses 1:20. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. A expectativa de Paulo não era simplesmente glorificar a Deus com a sua vida, mas é que Deus fosse glorificado inclusive com a sua morte e após ela. Acontece que uma pessoa só pode glorificar o nome de Deus na sua morte, ou a partir da sua morte, se o nome de Deus tiver sido glorificado nela durante a sua vida. Somente pessoas que viveram para a glória de Deus terão a sua morte apontada para a glória de Deus. Nós vemos isso ao longo da história. Aquelas pessoas que viveram para si mesmo terão na sua morte nada além de lembranças de coisas que fizeram na vida, mas que nenhuma delas trouxe glória ao nome de Deus. Então um dos propósitos de Deus no coronavírus é que o seu povo mate a autopiedade e o medo e se dedique às boas obras na presença do perigo. Meus irmãos, o que o Piper está dizendo para nós aqui não é para que qualquer um de nós saia de casa agora sem qualquer proteção, sem qualquer
observância das normas sanitárias que garantem a segurança e sai fazendo loucuras. Ele não está falando para você sair da sua casa e abraçar uma pessoa que está doente. Ele não está falando isso. Aliás, muitos religiosos fizeram isso. Não sei se você sabe, talvez isso frustre algumas sensibilidades espirituais um pouco menos dedicadas à palavra de Deus, mas houve um fenômeno na Coreia do Sul, onde uma igreja cujo pastor era adepto da teologia da confissão positiva, aquele filho bastardo da prosperidade, aquela teologia que dizia que você decretava as coisas que aconteceriam, de que você determinaria o que aconteceria. Esse pastor mandou um segmento, um grande grupo de pessoas da sua igreja que ele dizia serem portadores do dom da cura, e mandaram essas pessoas para Wuhan, na China, para curar a China, para curar as pessoas que estavam doentes de coronavírus. Esses irmãos foram para lá, como já sabido, não curaram ninguém. Do contrário, contraíram a doença e trouxeram para a África do Sul. Aquela igreja com mais de 5 mil membros teve uma grande parcela de pessoas mortas e outros infectados pela doença. O que Piper está dizendo não é para cometer esse tipo de absurdo, esse tipo de ignorância bíblica e religiosa. O que Piper está falando aqui é que há um momento na nossa vida que nós precisamos tomar coragem e, com as cautelas devidas, olhar para o outro, olhar para aqueles que têm uma necessidade muito maior que nós. E muitas vezes as pessoas não precisam somente do nosso dinheiro, porque é muito cômodo a gente fazer uma vaquinha, a gente entrar naquela vaquinha da internet, ou a gente dar um dinheiro para alguém, para matar a fome de alguém. Mas muitas vezes pessoas precisam olhar para a gente. As pessoas precisam ver a nossa pessoa, ver Cristo na nossa vida. As pessoas precisam de um contato, as pessoas precisam ver alguém. E muitas vezes nós somos estes que precisam ser vistos. Então cristãos se inclinam para a necessidade e não para o conforto. É um outro entendimento bíblico expresso por Piper nesse conteúdo. Cristãos, eles se inclinam para a necessidade, e a necessidade sempre do outro, e não para o conforto. Porque na prática é muito desconfortável fazer o bem. O confortável é a gente ficar na tranquilidade do nosso lar, garantido, tranquilo, protegido, higienizado. Isso é a tranquilidade, isso é o confortável. Mas a Bíblia nos desafia a caminhar um pouco mais longe que isso, e nos desafia a ver a necessidade do outro, e não o nosso conforto. Ao longo da história, nós vemos inúmeras ocasiões em que a Igreja de Cristo se mostrou eficiente em momentos de caos. Aqui o Piper vai trazer para nós exemplos da igreja primitiva e de como ela se comportava diante de calamidades. Para quem não conhece uma história um pouco mais longa, vai trazer para nós talvez a falsa impressão de que estamos vivendo a maior peste da história. Mas não é. Nós já passamos, a humanidade já passou por calamidades maiores e piores. O que Piper está trazendo para nós aqui são dois fatos que aconteceram ainda no começo do milênio passado, ali no início da igreja cristã, na época da patrística, dos pais da igreja. Então nós temos a peste antonina, que aconteceu entre os anos 165 e 180, ou seja, foi uma peste que teve 15 anos aproximadamente de duração. Ela teve mais de 2.000 mortos em um só dia, no auge, né? O auge, o que é? A gente está falando do coronavírus, a notícia fala que a doença vai alcançar o pico. Quando ela alcançar o pico, ela vai encontrar um platô. Ela vai ficar um tempo naquele pico e depois ela vai cair. O que nós estamos falando aqui é que no auge, o platô dessa crise da peste antonina, havia mais de 2.000 mortos diariamente. É uma doença que tinha uma taxa de mortalidade de 25%. Sabe o que é isso? 25% de todas as pessoas que pegavam essa doença morriam. De cada 100 pessoas que contraíam essa doença, 25 delas morriam. Nós temos uma taxa de mortalidade do coronavírus cerca de 4%. Nós estamos falando de uma doença aqui que matou mais de 5 milhões de pessoas no Império Romano. No Império Romano. Na data que eu estou gravando esse vídeo, hoje, a expectativa de mortes por coronavírus no mundo está em torno de 618 mil pessoas. Então nós temos aqui uma quantidade de mortos no Império Romano, no mundo que tinha muito menos gente, excessivamente maior. Nós temos a segunda peste relatada, que é a peste de Cipriano, de 251, no ano 251, né, no terceiro século. Aqui eu não encontrei todos os números confiáveis, por isso que eu não narrei todos. Eu coloquei a única informação que eu encontrei de fonte confiável foi essa, que no seu auge, no platô, essa doença matava mais de 5.000 pessoas por dia. E olha, uma citação do bispo
de Cesareia, o bispo de São Cipriano, que era o bispo da igreja de Cesareia. E ele dizia assim: iniciava-se por um fluxo de ventre que esgotava as forças. Os doentes queixavam-se de intolerável calor interno. Logo se declarava angina dolorosa. Vômitos se acompanhavam de dores nas entranhas. Os olhos injetados de sangue. Em muitos doentes, os pés ou outras partes atingidas pela gangrena destacavam-se espontaneamente. Ao quebrados, os infelizes eram tomados de um estado de fraqueza que lhes tornava a marcha vacilante. Uns perdiam a audição e outros a visão. Em Roma e em certas cidades da Grécia, morriam até 5.000 pessoas por dia. Relato do bispo da igreja de Cesareia, bispo Cipriano, chamado pelos católicos de São Cipriano. Inclusive a peste foi chamada de peste de São Cipriano, porque este homem foi um dos que se levantou para trabalhar em prol daqueles que estavam sofrendo deste mal. Meus irmãos, esse relato não é para que ninguém se desespere, mas para que a gente observe que já houve condições muito piores do que nós estamos vivendo. Mas o objetivo aqui é a gente pensar qual foi a postura daquelas igrejas, daqueles cristãos daquele tempo diante dessa necessidade. Ano 251, ano 165, não tinha igreja evangélica, não tinha igreja batista, não tinha igreja Assembleia de Deus. Nós tínhamos a igreja cristã. Então, aqueles cristãos que confessavam Jesus se associavam nessa igreja cristã. Mas também não havia o catolicismo romano. Não tinha nascido ainda. É uma história, um estágio anterior. Mas vamos ver como que essas pessoas se portavam diante dessas circunstâncias. O que a igreja de Cristo teve a responder? O que a igreja de Cristo teve a apresentar para essas pessoas no momento de dor? Lembrando que é nesse momento de sofrimento e dor é que a gente vê, de fato, a fé sendo movida e movendo pessoas rumo ao Senhor. Aí nós temos o relato desse autor chamado Rodney Stark, autor de um livro chamado O Triunfo do Cristianismo. Rodney Stark vai dizer o seguinte, pesquisa histórica, então ele vai dizer o seguinte, que a postura dos cristãos naquele período foi assim, não havia uma crença de que os deuses se importassem com os assuntos humanos. O que ele está falando aqui? O Império Romano era um império que não era religioso, não era império religioso, não eram cristianizados, eles não adoravam a Deus, eles adoravam a inúmeros deuses, que por sua vez não ofereciam uma ética às pessoas, não tinha uma moralidade, não tinha uma ética de cuidado, de entender que as pessoas precisavam, que eram necessitadas, que eram vidas que sofriam, não tinha essa ética, porque essa ética vem da religião, vem de Deus. Quem ensina a gente que as pessoas têm valor é Deus, quem ensina que a gente tem que alimentar o necessitado é Deus. Então as pessoas que serviam aos deuses na Roma Antiga não tinham essa ética. Então ele está dizendo que não havia uma crença de que os deuses se importassem com os assuntos humanos. A misericórdia era vista como um defeito de caráter e a pena como uma emoção patológica, porque a misericórdia envolve fornecer ajuda ou alívio imerecidos. É contrário à justiça. O que as pessoas no Império compreendiam? Compreendiam que se alguém está sofrendo, é justo. Então qualquer pessoa que alivie esse sofrimento está cometendo uma injustiça por impedir que a justiça seja cumprida na vida daquele que está sofrendo. E aí, nós temos a postura dos irmãos que viveram naquele tempo. Os cristãos alegaram ter respostas e, acima de tudo, tomaram ações apropriadas. No momento em que ninguém tinha respostas a oferecer, nós vamos ver daqui a pouco qual que era a postura dos médicos e dos sacerdotes daquele período, mas no momento em que a sociedade não tinha resposta, os servos de Deus, os cristãos, tinham o que falar. Os cristãos tinham o que fazer. E o que eles faziam? Eles pregavam diante da necessidade, o perdão dos pecados por meio de Jesus, terreno fértil para evangelização, e a esperança na vida eterna além da morte. Pessoas morriam desesperançosas, não havia cura, não havia medicina suficiente para resolver esse problema. O que as pessoas tinham a oferecer? Jesus. E os cristãos se expunham ao risco de contágio e de morte para cumprir isso. Olha só, o princípio verdadeiramente revolucionário era que o amor e a caridade cristã deveriam se estender além dos limites da família e até da fé para todos os necessitados. E foi nesse tempo de viveram grandes homens de Deus. Gregório de Nissa, Eusébio de Cesareia, eram homens fiéis, considerados pais da igreja, homens que tiveram a sua fé provada e aprovada no meio do caos, no meio do sofrimento, no meio da dor. Mas vamos ver o que o Rodney vai dizer acerca da postura desses cristãos que estiveram passando no meio dessa calamidade. O que se via, o que as pessoas diziam acerca disso.
A maioria de nossos irmãos mostrou amor e lealdade ilimitados, nunca poupando a si mesmo e pensando apenas no outro. Intrépidos diante do perigo, cuidaram dos enfermos, atendendo a todas as suas necessidades e ministrando a eles em Cristo, e com eles partiram desta vida serenamente felizes. Irmãos, olha que história incrível, que história que não cabe nos nossos dias. Os irmãos que viveram naquele tempo, os nossos irmãos em Cristo que estavam naquele tempo, que faziam parte da igreja lá do Gregório de Nissa, do Eusébio de Cesareia, ou até mesmo da igreja de Cipriano, do bispo Cipriano, eram pessoas que não tinham a cura da doença, não tinham a vacina, não tinham a medicação que hoje se utiliza para aliviar a dor, não tinha nenhum tipo de anestésico. O que eles faziam? Eles se expunham tão somente para levar o evangelho àquelas pessoas. E ao contrário do final feliz que a gente é acostumado a ver em filmes, que a pessoa se cura e todo mundo vive feliz para sempre, o final dessa narrativa que o Rodney Stark traz, de pessoas que disseram isso lá no ano 251, ele diz assim: atendendo a todas as necessidades e ministrando a eles em Cristo, e com eles partiam desta vida serenamente felizes. Pessoas que entregavam as suas vidas em prol da salvação de outros. Partiam com eles, ou seja, aquela pessoa que recebeu o evangelho morria juntamente com aquele que foi o seu evangelizador. Então, por óbvio que ninguém está falando para que ninguém morra hoje. São situações atemporais, situações em tempos diferentes, né? É impossível se falar isso neste momento. Mas o que a proposta é que nós temos coragem em meio ao sofrimento. Depois ele segue: a postura da igreja no sofrimento foi uma afronta à cultura, uma afronta verdadeira à cultura. Olha só a mensagem de um imperador Juliano, que ele escreveu a um sacerdote quando ele queria retomar a igreja e a fé, a religião romana. Esse imperador Juliano, na tentativa de resgatar a religião romana, ele escreveu para um sacerdote romano. E olha o relato que ele disse acerca da postura dos nossos irmãos cristãos daquele período. O ateísmo, como os romanos nos chamavam de ateus. Por que nos chamavam de ateus? Porque nós tínhamos um único Deus e eles tinham inúmeros deuses. Então, quem tem um único Deus não tem Deus nenhum. Então eles nos chamavam de ateus. Ou seja, o ateísmo, que é a fé cristã, avançou especialmente através do serviço amoroso, ele reconhece isso, amoroso, prestado a estranhos e dos seus cuidados com o enterro dos mortos. É um escândalo que não haja um único judeu que seja mendigo e que os galileus ateus, que são os cristãos, cuidem não apenas de seus próprios pobres, mas também dos nossos, enquanto aqueles que nos pertencem procuram em vão a ajuda que nós deveríamos lhe prestar. Olha só, o que esse imperador estava dizendo ao sacerdote romano, ao sacerdote do Império Romano, é que o cristianismo trouxe uma ética diferente para as pessoas viverem, para a sociedade. Olha a importância da fé na construção de uma sociedade. Não estamos falando só de uma fé para a salvação, estamos falando da fé da construção de sociedade. Não havia a postura ética no Império Romano de cuidar de pobres. Por quê? Porque o entendimento era de que ele estava sofrendo porque era justo, ele tinha que sofrer. Então, qualquer um que desse comida a alguém que está padecendo por fome, estaria descumprindo uma regra dos deuses, de que aquela pessoa deveria pagar por algum tipo de mal cometeu. Outra coisa, não havia cuidado com os outros. As pessoas cuidavam, não era concebível cuidar de alguém que é estranho. Os cristãos estavam cuidando também dos romanos. Os judeus que estavam presos ali, que agora são cristãos, estavam cuidando dos romanos, de pessoas que estavam os escravizando e fazendo que eles sofressem. Outra coisa é o cuidado com os mortos, o enterro dos mortos, a dignidade daquele que faleceu. A fé cristã, a religião cristã trouxe dignidade, inclusive no pós-mortem. Isso não era concebido para esse tipo de sociedade. Então, quando esse imperador escreve ao sacerdote, ele está falando desses absurdos que ele viu acontecer no cometimento dessa peste, da peste de São Cipriano. Então ele está dizendo que os cristãos movimentaram não apenas a religião, mas movimentaram uma sociedade. Eles trouxeram uma ética diferente, uma forma diferente de viver. E o outro subtópico que nós temos aqui é um alívio do sofrimento enviado por Deus. Aparentemente é contraditório a gente pensar. Aparentemente é contraditório pensar que se Deus enviou o coronavírus como nós pensamos, como nós entendemos,
Deus, pela sua vontade, pela sua mão, enviou o coronavírus. Por conta desse coronavírus, inúmeras pessoas morreram. Aparentemente é contraditório a gente orar para que Deus cesse as obras da sua própria mão. Contudo, essa contradição é apenas aparente. Ela não é real. Porque nós podemos, através das nossas orações, clamar a Deus. Não podemos determinar e nem mandar que Ele faça nada, mas podemos clamar que Deus tenha misericórdia, que Deus abrevie os dias do sofrimento, que nos dias da sua ira o Senhor lembre da misericórdia. É possível se fazer essa oração. Observe, Deus, desde que submeteu o mundo aos efeitos da queda, Ele nos manda resgatar os que perecem. Olha que coisa que aparentemente é contraditória. Duas ideias que Deus manda as pessoas, Deus condena as pessoas pelos seus pecados, ao mesmo tempo Ele manda que a gente os resgate. Isso para mim não tem nada que não seja amor de Deus, misericórdia de Deus. Porque ao mesmo tempo que Deus condenou todo um mundo ao castigo eterno por conta do pecado, Deus teve misericórdia e resgatou alguns para viverem com Ele. Ele manda para nós, Ele fala para nós assim, vão buscar aqueles que são meus. E nós devemos levar o evangelho a esses que são deles. Da mesma forma, nós devemos compreender que, embora Deus tenha mandado o julgamento sobre a terra, é o próprio Deus que nos manda orar para que a cura venha, orar para que o sofrimento cesse, orar para que a libertação do mal venha. E nós sabemos que isso só virá no momento em que Deus permitir. Ah, mas a ciência está fazendo e tem laboratório que está testando. Isso só virá no momento em que Deus permitir. Se Deus cegar o entendimento dos homens, ninguém verá a cura para isso. Então, nós devemos glorificar a Deus pela ciência, porque o Senhor tem iluminado a mente de médicos, de profissionais, de cientistas que estão à beira de encontrar uma imunização para isso. Mas isso só vem pela glória e pela graça de Deus. Nenhuma capacidade humana é capaz de fazer isso. Contudo, dificilmente veremos algum cientista dizer, eu consegui isso para a glória de Deus. Dificilmente, infelizmente, isso acontecerá. Mas nós daremos honras e glórias ao nome do Senhor Jesus. Isso é muito parecido com aquele mendigo que está padecendo, aquela pessoa que está morrendo de fome na rua e de frio, e ele recebe uma manta quentinha e um prato de sopa bem gostoso. E essa pessoa que lhe trouxe essa comida, ela é uma pessoa que odeia a Deus, que não glorifica a Deus na sua vida, e que entende que a vida é uma série de ações éticas, que cada vez que ele dá o alimento a alguém, ele se torna uma pessoa melhor. E que quando aquele mendigo recebe aquele prato de comida, ele diz glórias a Deus. E aí a pessoa que doou a comida fala assim, você não tem que agradecer a Deus, tem que agradecer a mim, porque eu fui eu que trouxe a comida para você. E aí aquele pobre diz assim, eu agradeço a Deus que mandou você trazer essa comida para mim. Então, a realidade que nós temos é que tudo vem do controle de Deus. Inclusive aqueles que não reconhecem Deus como Senhor, glorificam Deus pelas suas ações. E nós podemos dar glória a Deus pela vida dessas pessoas. Jesus veio resgatar as pessoas do seu próprio julgamento. Olha só, haverá o dia em que vivos e mortos serão julgados diante do Senhor. E o próprio Jesus veio morrer para resgatar aqueles que, se não fosse por ele, seriam condenados. Romanos 5,9, Paulo diz, e, uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Não é por nós, não é pela nossa justiça, não é pelas nossas boas obras, mas seremos salvos da ira de Deus pelo amor do próprio Cristo e por meio de Deus. Meus irmãos, último ponto que eu quero pontuar para vocês aqui é uma oração que foi feita pelo 16º presidente americano, Abraham Lincoln, quando da ocasião da Guerra Civil. Quando ele clamava pelo fim da Guerra Civil. Quando ele compreendia que a Guerra Civil vinha da mão de Deus. Era um ato de Deus, era o juízo de Deus por conta de toda a escravidão, pelos 250 anos de escravidão dos negros na América do Norte. Então, ele, mesmo sabendo que era obra da mão de Deus, ele faz essa oração. Observe. Sinceramente esperamos, fervorosamente oramos, que o poderoso flagelo dessa guerra passe rapidamente. Contudo, se Deus quiser que continue até que todas as riquezas acumuladas pelos 250 anos de trabalho escravo não remunerado afundem, e até que cada gota de sangue arrancado pelo açoite seja pago por outra arrancada pela espada, como foi dito 3.000 anos atrás, ainda assim deve ser dito, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos.
Abraham Lincoln termina aqui citando o Salmo 19. E observe, irmãos, é um homem que não era ostensivamente religioso. Ele nunca confessou com a sua boca ser um cristão. Mas ele teve uma origem batista, ele teve a sua escolinha dominical batista, e ali ele aprendeu que os juízos do Senhor são verdadeiros e são igualmente justos. Ali ele aprendeu que Deus é soberano, que aquilo que Deus se propõe a fazer, ele faz, e não há quem possa mover o braço de Deus, não há quem possa mudar os intentos de Deus. Nós que somos filhos, devemos simplesmente orar e clamar a Deus que ele abrevie os dias de sofrimento e que ele tenha piedade e misericórdia de nós. Deus tem a sua obra a fazer e nós temos a nossa. A obra de Deus encontra-se nos seus planos, que são infinitamente superiores, infinitamente incompreensíveis a nós. Mas a nossa responsabilidade, a nossa obra é agir para diminuir a dor daqueles que sofrem e orar para que Deus abrevie o sofrimento, que Deus termine os dias de dor, para que Deus volte a ter compaixão desse povo e Deus tenha misericórdia de nós. Meus irmãos, para a última resposta, capítulo de número 11. Qual é a última resposta que o John Piper traz para o mal que é o coronavírus? Por que Deus tem feito isso? Ou o que Deus está fazendo através do coronavírus? E a última resposta que o Piper nos traz é: desprendendo as raízes para alcançar as nações. Olha que coisa incrível, que coisa curiosa, que só vem da mente que de fato ama a Deus. O Piper consegue olhar para isso e enxergar a obra de Deus alcançando as nações. Meus irmãos, você já deve ter tido a oportunidade de conversar com pessoas que são fanáticas politicamente, ou fanáticas por uma ideologia política. Eu já tive o desprazer de conversar com pessoas dessa forma. Pessoas que, quando você pergunta para elas que horas são, elas vão dar um jeito de levar essa informação para a política. Pessoas que você pergunta, você está bem? Ela vai dar um jeito de culpar o presidente, ou o vice, ou aquele que saiu, aquele que não é mais presidente. Por quê? Porque os olhos, o coração, a mente, o ser ontológico dessa pessoa está na política, está naquilo, está naquela ação política e ideológica. Quando a gente olha para um homem como John Piper, a gente vê que o coração dele está em Deus, a vida dele está em Deus, a vida dele está em missões, porque esse homem consegue olhar para este panorama de dor e de morte, de caos e de sofrimento e consegue ver missões nisso. Ele consegue ver a salvação de Cristo alcançando pessoas através do coronavírus. Isso só acontece em corações que estão repletos, tomados, abastecidos, robustecidos pelo poder de Deus. E esse é um desafio, que a gente consiga olhar para esta grandiosidade do que Deus tem feito e do que Deus vai fazer através disso. Então vamos lá, qual é a sexta resposta? Através do coronavírus, Deus está desprendendo as raízes dos cristãos acomodados em todo o mundo para libertá-los para algo novo e radical e enviá-los com o Evangelho de Cristo aos povos não alcançados no mundo. Meus irmãos, Piper consegue enxergar e aponta para nós aqui uma conexão entre o coronavírus e as missões. Ele consegue nos dizer que existe uma conexão, uma interligação íntima entre o coronavírus e as missões. E onde ele enxerga isso? Ele diz para nós que Deus sempre usou os sofrimentos e convulsões sociais para mover a igreja aonde ela precisa ir. E como ele vai dizer isso para nós o quê? Ao longo da história, iniciando-se lá pela morte de Estevão, como nós vamos ver aqui, ao longo da história, a igreja nunca cresceu em ocasiões de conforto, em ocasiões de bonança, nas vacas gordas. São os sofrimentos que fazem com que a igreja cresça. São os momentos de vacas magras, o momento de dor é o que faz com que a igreja cresça. Mas isso não apenas com a igreja. A gente observa que na nossa vida é assim. São os momentos de dor que a gente se supera. São os momentos de escassez que a gente encontra uma saída. Os momentos de maior ineficiência da nossa vida são os momentos de bonança. Os momentos de maior inoperância da nossa vida são os momentos de conforto. E assim também é a igreja do Senhor. Olha só, a perseguição é uma estratégia missionária. Ele vê a perseguição dessa forma, como sendo essa estratégia, e ele vai balizar isso lá na condição que nós vemos da morte de Estevão. O que aconteceu alguns dias antes da morte de Estevão? Nós temos o próprio Senhor dizendo que nós seremos testemunhas dele, que aqueles que estavam, que a sua audiência seriam seus testemunhas, em Jerusalém, em Judéia e em Samaria. Quando o Senhor Jesus estava terminando as suas falas, conforme o relato de Marcos, ele disse que nós devíamos ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas não foi isso que a igreja fez. A igreja permaneceu inerte, a igreja permaneceu acomodada, a igreja permaneceu tranquila, a igreja permaneceu segura.
Quando veio o advento de Pentecostes, nós temos uma possibilidade da igreja avançar, porque ela foi empoderada pelo Espírito Santo de Deus. Ela recebeu o poder do Espírito Santo de Deus. E ela estava apta para iniciar a sua obra evangelística. Mas ela permaneceu da mesma forma como ela estava, nos mesmos lugares, no mesmo conforto, no mesmo tranquilidade. Alguns até vendiam as suas coisas porque acharam que Jesus estava voltando. Qual foi a necessidade? O que aconteceu? Qual foi o fator essencial para que a Igreja de Cristo tomasse o seu rumo e iniciasse o seu processo evangelístico? Foi a morte de Estevão. A morte de Estevão foi a mola propulsora das missões. E não foi por vontade, foi por medo. Foi o medo que motivou essas missões. Porque quando Estevão foi morto, iniciou-se uma grande perseguição no Império Romano. E os cristãos que estavam em Jerusalém fugiram e saíram para todas as regiões que eram habitadas, que eram pacificadas pelos romanos, que estavam debaixo da Pax Romana, ou seja, as pessoas tinham ruas para andar. Então eles saíam por essas ruas protegidos pelos soldados e corriam e fugiam. E onde eles iam, levavam o evangelho do Senhor Jesus. Isso mostra para nós que não há momento na história em que a igreja cresça sem que haja perseguição, dor ou sofrimento. Isso não vai acontecer. Meus irmãos, a prova que isso não vai acontecer é que nós vemos que hoje, neste momento em que nós estamos conversando, as igrejas de Cristo que estão crescendo em maior número de pessoas convertidas verdadeiramente ao Evangelho são aquelas cujos seus pastores são massacrados pela opinião pública. Porque os seus pastores pregam o Evangelho de Cristo, não pregam aquele Evangelho que emociona as pessoas. E por fazer isso são perseguidos. E são as igrejas que mais crescem na atualidade. Aqueles lugares onde o Evangelho de Cristo tem restrição de pregação ou proibição de pregação são os lugares onde o Evangelho de Cristo tem tomado forma, tem crescido e tem originado cristãos genuínos. Olha só, quando a gente pensa em qual foi se a gente pensasse agora em agências missionárias, se você pensasse agora qual é a maior agência missionária que você conhece, aí a gente vai começar a citar nomes que a gente conhece. Junta de Missão Mundiais, Jocum, não sei quem, Portas Abertas, não sei quem. Meus irmãos, nenhum destes ministérios, nenhum destes grupos missionários foram tão eficientes e grandiosos quanto o maior núcleo missionário de todos os tempos, que foi o Império Romano. Homens que odiavam a religião, que matavam cristãos, foram aqueles que promoveram a maior obra de evangelização de toda a história. Foi por conta do Império Romano que o Evangelho de Cristo chegou até nós. Porque se não fosse essa perseguição romana, se o imperador romano permitisse que os cristãos ficassem acomodados, se eles dessem casa, comida e roupa lavada a esses cristãos, o Evangelho de Cristo não chegaria até nós. Então nós temos Deus usando a história para construir a sua história. A pregação do Evangelho é um fato inevitável. Observe o que o texto diz para nós, Mateus 24, 14. As boas novas a respeito do Evangelho serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam, e então virá o fim. Meus irmãos, observe que o texto diz para nós que as boas novas a respeito do reino serão anunciadas. Ele não está dizendo que elas poderão ser, que talvez elas sejam, que se depender do pregador elas serão. A palavra do Senhor está fazendo uma afirmação, que as boas novas a respeito do reino serão. Esse é um fato inevitável, inadiável. Elas serão. Porque foi o próprio Senhor que nos disse que elas serão realizadas. E de fato, elas serão. Não há quem possa impedir que essa obra do Senhor seja realizada e que todas as nações ouçam a voz do Senhor e o chamado do Senhor. Contudo, contratempos são avanços estratégicos. O Piper consegue enxergar estes contratempos tão somente como avanços estratégicos. É aquele entendimento de um passo para trás para dar dois para frente. Ele não vê como elementos que vão impedir o avanço do Evangelho. E nisso, ele vai dizer que o coronavírus não é um revés para as missões. Ele não é um contratempo para as missões. Ele não vai impedir que elas ocorram. Mas ele é simplesmente um tempo de avanço estratégico. E como isso ele vai relacionar e trazer o exemplo do pastor Hristo Kulichev. É um pastor búlgaro que no ano de 1985 foi preso e condenado a 8 meses de prisão por pregar o Evangelho em uma igreja que ele não era o pastor. Qual era a condição? A igreja da Bulgária naquele período era uma igreja dominada pelo Estado. O Estado dizia quem era o ministro daquela igreja.
E outro pastor era o pregador daquela igreja. Contudo, o pastor Kulichev estava pregando o evangelho ali. E por conta disso foi condenado a 8 meses. Qual foi a conclusão que o próprio pastor Risto Kulichev tirou da sua prisão? Ali ele teve a oportunidade de pregar o evangelho para presos, para carcereiros, para pessoas que estavam ali. Ele teve a oportunidade de converter inúmeras pessoas ao evangelho de Cristo. E qual foi a sua conclusão? Deus foi mais bem servido por nossa presença na prisão do que se estivéssemos livres. A gente não precisa utilizar tantos exemplos de outras pessoas, a gente vê Paulo. As cartas de Paulo que chegaram até nós são cartas que foram produzidas enquanto eles estavam presos. Ou seja, talvez se Paulo estivesse solto, ele não tivesse produzido tanta literatura que chegasse até nós. Pessoas que estivessem próximos dele seriam abençoadas, mas nós que estamos aqui distantes, é possível que não. Então, o Senhor usa a história e contratempos da história para que o seu nome avance, para que a glória de Deus seja manifesta ao mundo. Cristo não derramou o seu sangue em vão. O coronavírus servirá ao propósito divino da evangelização mundial. Talvez nós não consigamos compreender de que forma, mas nos planos de Cristo ele servirá. E o sangue de Cristo não foi derramado em vão. Olha o que diz Apocalipse 5:9. Entoavam um cântico novo com essas palavras: Tu és digno de receber o livro e de abrir-lhes o selo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Óbvio, você sabe que o texto não está falando que todas as pessoas de todas as tribos, de toda a língua, de todo o povo, de toda a nação serão salvos. Ele está falando que não mais apenas e exclusivamente os judeus, mas que o sangue de Cristo resgatou pessoas de todos estes lugares. E essas pessoas virão ao Evangelho mediante a pregação do Evangelho. É o meio pelo qual Cristo é levado às pessoas e as pessoas vêm a Cristo. A pregação. É através da pregação do Evangelho. Sabe aquela história que diz assim... viva Cristo, se precisar fale dele? Não, é mentira, não funciona, não é isso que a Bíblia nos diz. A palavra do Senhor nos diz: pregue o Evangelho a toda a criatura. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Nós precisamos pregar a palavra do Senhor. Muitas vezes a gente usa esse texto como desculpa para a nossa vergonha de não pregar, né? Então a gente fala: eu estou vivendo Jesus. E as pessoas não estão se convertendo porque não serão convertidos. Não, a gente está se enganando. Nós devemos pregar o Evangelho. A nossa boca deve pregar o Evangelho. Os nossos dedos devem pregar o Evangelho. E devemos, obviamente, viver de acordo com o Evangelho pregado. Pois então, irmãos, é esta a realidade que nós temos. O sangue de Cristo não foi derramado em vão. Ele alcançará todos aqueles por quem ele se propôs a morrer. E isso acontecerá pela pregação do Evangelho, que é a atribuição daqueles que são salvos por Cristo. Nós, os filhos de Deus, aqueles que foram salvos pelo sangue de Jesus. Meus queridos, então chegamos ao final deste livro, mas não chegamos ao final desta parte do nosso curso. Por quê? Como eu disse para vocês, na próxima aula nós teremos uma aula muito especial de perguntas e respostas. E essa aula será feita comigo, pastor Gustavo, e pastor Flávio Ramos, da Igreja Batista Itaipu. Portanto, envie as suas perguntas para nós no WhatsApp, para que nós possamos gravar essa aula muito especial para vocês. Eu creio que o Senhor vai nos abençoar. A minha oração é que o Senhor abrevie esses dias de sofrimento e de dor, para que o Senhor, no dia da sua ira, lembre da sua misericórdia, nos traga paz, nos abençoe e faça com que o nosso coração esteja firmado nele. Essa é a minha oração por você. E que em nome de Jesus Cristo, logo mais à noite, nós possamos cultuar ao Senhor com alegria e com paz no nosso coração. Ore por mim, ore uns pelos outros, ore pela sua igreja, ore pelo seu pastor, e que o nome de Jesus seja glorificado em nós. Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Amém.